Espírito Santo. No catolicismo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, e é o Deus onipotente. Ele é visto como sendo uma das pessoas do Deus Trino, que revelou seu santo nome ao povo de Israel. Enviou seu Filho eternamente gerado, Jesus, para salvá-los do pecado e da morte, e enviou o Espírito Santo para santificar e dar vida à sua igreja. O Deus Trino se manifesta como três pessoas, de uma única substância divina chamada Deus. Jesus é apresentado nos evangelhos como sendo o Messias, há muito profetizado, que batiza não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Antes da paixão, durante a última ceia, ele promete enviar do Pai outro Paráclito ao mundo, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. João, capítulo 15, versículo 26. Que, segundo os Atos dos Apóstolos, apareceu na forma de língua de fogo sobre os discípulos, os apóstolos, durante o evento conhecido como Pentecoste, que marca o início da Igreja de Jesus na Terra, como diz em Atos, capítulo 2, versículo 1. A compreensão do mistério da Santíssima Trindade varia nas diversas denominações cristãs. Algumas se intitulam trinárias, por compartilharem o ponto de vista majoritário já mencionado, enquanto que as não trinárias têm compreensão diferente do papel do Espírito Santo. Mesmo entre os trinários, há diferenças. Enquanto que as igrejas católicas, orientais e ortodoxas afirmam que o Espírito procede apenas do Pai, através do Filho, a Igreja Católica mantém que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, uma doutrina que ficou conhecida como Filioque e já foi tema de grande controvérsia. Nos evangelhos sinóticos, o Espírito Santo não aparece apenas no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. É também proeminente no Evangelho de Lucas 1 e 2, antes do nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 15, João Batista já estava preenchido pelo Espírito Santo antes do seu nascimento, e o Espírito apareceu para a Virgem Maria em Lucas capítulo 1, versículo 35, na Anunciação. Em Lucas 3,16, João Batista afirma que Jesus não batiza com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, e o próprio Espírito desceu até Jesus em seu próprio batismo no Rio Jordão. Em Lucas 11,13, Jesus assegura que vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Especialmente se refere ao poder do Espírito Santo. Em Marcos 13,11, especialmente se refere ao poder do Espírito Santo de agir e falar através dos discípulos de Jesus, quando necessário. Quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Mateus 10:20 se refere ao mesmo ato de falar através dos discípulos, mas usa o termo Espírito de vosso Pai. A natureza sagrada do Espírito Santo é afirmada nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que proclamam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria um pecado imperdoável. A participação do Espírito Santo na natureza tripartida da conversão dos não fiéis fica aparente na introdução de Jesus após a ressurreição aos seus discípulos, em Mateus 28:19. Ele diz: Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.